Tá, então vamos continuar aqui. Ó, vamos continuar aqui que agora nós vamos fazer uma questão que é assim, a Consulplan ela é mestre na questão de complicar um assunto que não é para ser complicado. Né? E eles conseguiram complicar um assunto, juros simples, vou adiantar o assunto, juros simples, tá? Que teoricamente, em tese, o nome já diz, é simples de ser resolvido, porém eles conseguiram dar uma complicadinha aqui. Mas vamos lá, pessoal, vamos resolver essa questão aqui. O que ele está dizendo nessa questão? Ele está dizendo que um administrador de empresas acumulou duas dívidas após investimentos mal sucedidos. A primeira dívida possui um montante de R$22 mil e a segunda dívida é 20% maior que a primeira. Então nós temos duas dívidas aqui. E ele quer, considerando uma taxa de juros de 5% ao mês, juros simples, qual o valor do pagamento único que liquide as duas dívidas após 4 meses. Então ele quer saber quanto que esse administrador, né, de empresa ele vai pagar por essas duas dívidas daqui a 4 meses. Tá? Então, a primeira dívida lá é de 22 milhões. Primeira dívida 22 mil, desculpa. E a segunda dívida é 20% a mais do que essa primeira dívida. Então, como que eu calculo isso? A segunda dívida vai ser 20% vezes 22 mil, que é a primeira dívida, mais 22 mil, que é o valor da primeira dívida, chega no valor de 26.400. Esse é o valor da segunda dívida. Porém, tem mais algumas informações importantes aqui, pessoal, que é o quê? Ele está dizendo que a primeira dívida deve ser quitada 3 meses após, então essa primeira dívida aqui, ó, ela deve ser quitada 3 meses após, daqui 3 meses, e essa outra dívida aqui, de 26.400, deve ser quitada 6 meses daqui a 6 meses. Porém, todavia, no entanto, ele resolveu de pagar... Ele disse que vai pagar as duas dívidas daqui a 4 meses. Então, ele vai pagar, né? Ele vai liquidar, então, essas duas dívidas daqui a 4 meses. A primeira dívida é tranquilo, né? Por quê? Porque ela vai vencer daqui a 3 meses. Pessoal, só lembrando que esses 22 milhões aqui, ó, é o montante, tá? É o montante, é o capital mais os juros. Já tá com os juros aqui. A primeira dívida de 22 milhões, ele pagaria esses 22 mil, tô falando 20 milhões, ignore isso. 22 mil ele pagaria daqui a 3 meses e 26.400 ele pagaria daqui a 6 meses já com os juros. É o valor que ele vai pagar com os juros. Então, se ele fosse pagar daqui a 3 meses, ele pagaria a primeira dívida 22 mil. Vamos calcular aqui a primeira dívida. Seria 22 mil, que é o montante, daqui a 3 meses. Porém, como ele vai pagar daqui a 4 meses, eu tenho que somar mais um mês de juro. Como que eu somo mais um mês de juro? Ora, pessoal, eu pego juros, eu vou calcular 22 mil, que é o valor da dívida, que ele iria pagar daqui a 3 meses, vezes 0,05. Professor, de onde que você tirou esse valor? É o mesmo que 5% lá da taxa de juros simples que está lá em cima, lá, ó. 5%. Se você dividir 5 divididos por 100, 0,05. E vezes 1, que é um mês que vai passar além do prazo que ele tinha de 3 meses, né? Porque ele vai pagar no 4º mês. Então, vamos passar só um mês. Cheguei no montante de juros, no valor dos juros aqui de 1.100. O que é isso, 1.100? É os juros de um mês. Então, soma o montante que ele já tinha de 22 mil mais 1.100, cheguei no valor da dívida a ser pago ali da primeira dívida de 23.100. Aqui, pessoal, tranquilaço, né? Deu para entender, eu acredito que tenha dado para entender tranquilo aí para vocês, 23.100. O problema tá na outra dívida. Por quê? Na segunda dívida. Porque a segunda dívida, ele vai antecipar, né? Ao invés de pagar lá no 6º mês, que é a segunda dívida, ó, a segunda dívida ele disse que ia pagar lá no fim de 6 meses. Ao invés de pagar no 6º mês, ele vai pagar as duas daqui a 4 meses. Então, eu tenho que tirar um pouco de juros. Quanto que eu vou tirar de juros? De 2 meses. Eu não vou ter que pagar mais 26.400, que é o valor da segunda dívida.
Eu vou pagar 26.400 menos os juros de 2 meses. Só que aí é que tá, pessoal. Não é simplesmente pegar 26.400 e multiplicar por 5% para saber qual é o juro de 2 meses. Porque o 26.400 é o montante final. Eu tenho que pegar o capital ao final do quarto mês, né, ou o montante ao final do quarto mês, e aí multiplicar pelos juros. E é por isso que nós temos então que usar essa formulazinha aí. Afinal de contas, o montante ele não é igual ao capital mais os juros? Não é igual ao capital mais os juros? Né? O montante nós temos, o montante ao final de 6 meses nós temos. Que seria o quê? Seria 26.400, que nós calculamos ali em cima, ali, ó, 26.400 da segunda dívida, né? E os juros? Pessoal, os juros, eu posso dizer que os juros também pode ser chamado de capital vezes a taxa e vezes o tempo, tá? Qual é o tempo que nós vamos antecipar? 2 meses. Então eu posso transformar isso aqui numa equaçãozinha assim, ó. O montante nós temos, o M aqui nós temos, que é 26.400, que nós calculamos lá em cima. O capital é o que nós queremos saber, que afinal de contas isso é o capital ao final do quarto mês. Nós precisamos saber o valor desse Czinho aí, desse capital, né? E o capital, então o montante é igual ao capital mais o capital multiplicado pela taxa, que é 0,05, vezes o tempo, que é o prazo que nós vamos antecipar de 2 meses. Né? Nós vamos pagar em 4 meses e não em 6, antecipamos 2 meses. Aí o que vai acontecer? 26 mil vai ser igual a C, capital, mais 0,10 vezes C. De onde que eu tirei esse 0,1 aqui? Ora, é 2 vezes 0,05 vezes 2 aqui, ó, que dá 0,10 ou 0,1, 0,1. Aí se eu pegar esse C aqui, o primeiro C, o primeiro capital, mais 0,1 vezes C, eu chego no valor de 1,1 C. É isso mesmo. Então 26.400 é igual. Eu estou somando, pessoal, aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando esse C aqui, que aqui na frente desse C não tem o número 1 aqui escondido? Ó. Então eu estou somando 1C mais um capital, né, C, mais 0,10 vezes o capital. Aí ficaria 26.400, que é igual a 1,10 ou 1,1 vezes o capital. Aí, pessoal, aqui matemática básica, né? Se eu passar esse 1,10 aqui para lá, eu passaria ele dividindo. Só que ao invés de eu fazer isso, eu vou inverter a equação e vou isolar o capital, vou isolar a incógnita C. Trazendo a incógnita C para o lado esquerdo, ficaria C igual a 26.400. Aí esse 1,10 eu passo dividindo por 1,10 aqui, né? Que é igual a 24 mil reais. Aí eu posso somar os dois valores aqui, né? Então peguei lá o valor a ser pago lá da dívida 1, 23.100, mais 24.100, mais 24 mil, que seria o valor a ser pago da dívida 2. Chego no valor de 47.100, que é a alternativa B do exercício. Ufa, pessoal! Pessoal, viu? Aqui é matemática, né? Matemática financeira, usando aí matemática, uma equação de matemática básica também. Tá, pessoal? É uma questãozinha aí que não é assim tão fácil de ser raciocinada, não é das mais simples,